Eu estou sentindo que essa noite, você está aí, meu amor, é uma noite propícia a vivermos, pastor Will, evangelista Fernando, a manifestação, pastor Tiago, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu tô sentindo o cheirinho, de milagre, profeta. Ó, eu estava em casa agora à tarde, mestre Davis, baixinho, na moral. E eu pedi ao Senhor, tinha sido, eu falei assim: Senhor, eu não tenho essa visão Thundercat que os profetas têm não, de revelação dos mistérios, né? Mas eu falei assim: mas revela-te alguém nessa noite, deixa alguém ver algo poderoso nessa noite, nessa igreja. E aí a profeta Paula, ó o perigo, profeta Paulo e profeta Dominique junto. Vai dar ruim, irmão, vai dar ruim. Ruim no bom sentido, que o negócio vai. E aí a Paula me chamou ali e falou assim: apóstolo, eu queria entregar uma visão, uma revelação que Deus me deu. Eu vou falar para vocês, isso deixa nós empoderados. A gente já sobe como? Não é não? Eu tenho certeza que Deus essa noite mais uma vez nos surpreenderá. Eu quero fazer um pedido. Cadê pastor Vinícius? Pastor Vinícius, né? Não é Vinícius da Larissa não, Vinícius Sabino. Então o evangelista Delbrando, fique em pé aí por favor, senhor. Cadê o evangelista João? Em consideração às crianças, não vamos fazer o discipulado amanhã não. As crianças são nossa prioridade, tá bom? Vamos focar nelas. E aí se de repente nós pudermos vir, dar um suporte, beleza. Tá bom, mestre Davis? Eu sei que tem muita coisa a ser compartilhada, eu sei que nós homens precisamos, mas há algo poderoso que Deus também quer e vai fazer no meio das nossas crianças, amém? Os homens concordam, amém ou não amém? Nosso Deus, vocês não concordam não, raça? Os homens aí estão de acordo amanhã a gente deixar prioridade para as crianças, amém ou não amém? Mas os homens que puderem vir aí, dar uma moral, dar um apoio, vai ser legal. Vamos ceiar. Talvez as pessoas esperem pastora Lilian, pastora Dani. Esse altar aqui hoje está pesado. Pastor Will, evangelista Fernando, pastor Tiago, pastora Lilian, pastora grávida, pastora Júlia, evangelista Tiago, levita Pedro Afonso, maestro Leôncio, profeta Saboy. O altar hoje está profético. Mas antes de nós cearmos, eu quero explicar uma coisa para você. Existe um misticismo muito grande. Fica em pé, macho, para eu te dar um abraço novo. Uns caras grandes igual você, um abraço assim, ó. Aí, Bruno, você tá achando que você é muito, né? Fica em pé aí, Bruno, fica em pé. Eu tinha que ter nascido na geração de vocês. Olha lá, aí ele achou que eu só abraçava ele assim. É ruim de igual para igual, não é não, macho? Aí, ó, é uma honra. Olha, só vem. Tô sozinho não, tô com os caras aí, ó. Mas há um misticismo que, para que nós possamos ceiar, nós temos que ser curados, sarados, nós temos que ser santos. Não, querido, a Bíblia não nos ensina isso. A realidade, diva, que honra tê-la aqui. Qual é o nome da senhora? Eu sei que você que trouxe ela. Um prazer, obrigado, tá, Natália? Pelo presente. Obrigado, tá? Mas, mestre Pudim, a Bíblia nos ensina que nós ceiamos porque nós somos livres. Sabe, talvez, Gleison, as pessoas digam assim: ah, mas eu não sou batizado, mas eu ainda não sou casado, mas eu tenho vício. Presta bem atenção. A igreja, ela não se move na libertinagem. Não. Você pode vir sim, da maneira que você se encontra, mas é necessário que você redirecione a sua vida, o seu posicionamento, e que você tenha verdadeiramente um encontro com Deus. Por quê? Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, não precisa botar, não é você comigo hoje, Vitinho? Precisa botar, eu vou usar NVI, tá, filho? Êxodo capítulo 12, Deus chama Moisés e fala assim, estou falando na Bíblia, hein? Moisés, eu preciso que você mate um cordeiro. Você vai pegar, pastor Sabará,
a carne desse cordeiro e vai fazer um churrasco, vai queimar. Mas olha isso, barata, era para toda a família comer. Se fosse muita carne, distribuía entre os amigos. Mas e o sangue, Gabriel? O sangue, Rogério, deveria ser passado nos umbrais das portas. Por quê, Natália? Porque quando o anjo da morte viesse, ele ia entender que aquele sangue, Janaína, aspergido nos umbrais, nas portas, representavam a presença do Deus de Israel. Então, quando o anjo da morte, Felipe, Luana, passasse por aquele lugar e visse que as casas eram marcadas pelo sangue do cordeiro, olha isso, pastor Daniel, pastora Ana, o anjo ia identificar o seguinte: olha, essa casa foi marcada pelo sangue, Ioná, o sangue do cordeiro, então nela nós não podemos tocar. A Bíblia diz, Alex, que alguns milênios depois, Jesus, quando ele estava para completar sua missão, ele falou assim: olha, gente, necessário é que eu vá para o Pai, e necessário é que nós comamos dessa Páscoa. Aí já é em Lucas capítulo 22, e Jesus disse assim: eu desejei comer convosco esta Páscoa. Mas por que Páscoa? A Páscoa era a celebração da libertação do povo da escravidão do Egito, em direção à terra que Deus iria os direcionar. Então a Páscoa, Paula, Betão, não tem nada a ver com coelhinho. O que o coelho tem a ver com a Páscoa? E ainda tem gente, Marquinhos, que dá ovo de Páscoa, coelho nem bota ovo. Por quê? Porque o coelho, ele representa fertilidade, o coelho representa a multiplicação. Então naquela época, depois, não perde a aula do mestre Davidson, não perde a aula da mestre Lucinha, do pastor Daniel, que os caras são afiados, eles vão falar depois sobre a Páscoa. Então, evangelista Tiago, a Páscoa ela foi instituída como celebração da libertação do povo da escravidão do Egito, em direção ao profeta Saboia, a terra que Deus havia preparado para o povo. Só que agora Lucas 22:15, Vitinho, se você quiser colocar, a Bíblia diz que é Jesus dizendo: olha, eu desejei comer com vocês essa Páscoa. Ou seja, era uma refeição onde todos em unidade, em unicidade. Qual é a diferença de unidade para unicidade? Pastor Luthier, unidade é quando nós estamos todos aqui, juntos e misturados, não é isso? Agora, unicidade é quando, além de estarmos juntos, estamos conectados no mesmo propósito. Eu costumo dizer que julgo desigual não é quando um homem ou uma mulher crente namora com alguém que não seja crente. Nós temos esse hábito porque a gente aprende isso desde a infância. E fulano está em julgo desigual. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muito, muito. Só que eu acredito que o pior nível de julgo desigual é quando nós estamos, Luciano, no mesmo ambiente, porém com propósitos diferentes. Então, muito além de estarmos em unidade, Jennifer, necessário é que estejamos em unicidade, no mesmo propósito. E esse é o verdadeiro, Marcelo, valor da Páscoa. Celebrarmos em um só propósito, embora estejamos unidos, e valorizarmos a liberdade que recebemos através do... A senhora está aí? Vou dar um cheiro... vou. Não adianta falar que não, porque eu vou cheirar assim. Como é que não? A senhora manda lá, aqui mando eu. Oxa. Eu amo isso. Veio trajada de Flamengo, hein? Aí, os invejosos. Eu gosto de uma velha cheira talco, irmão. Então agora eu quero convidar você a ceiar. Não porque você é santo. Sabe por quê? O grande problema, Alex, é que nós queremos condenar as pessoas porque elas pisam em pedras diferentes das nossas. Ô irmão, talvez o cara não fuma um baseado, mas compra e não paga, tiozão. Talvez o cara, profeta, ele até nem é envolvido com prostituição, mas ele é mentiroso, ele é rebelde, não sei, Pâmela. Nós não podemos, Vitinho, condenar as pessoas porque elas pisam, Felipe, em pedras separadas, diferentes da nossa, Neuza. Vou dar um beijo mesmo, senão vai ficar ciúme, né? Então eu quero convidar você
apesar de você, a nós ceiarmos nessa noite. Todo mundo pegou aí o cálicezinho. Dani fica desesperado quando fala assim: alguém pegou, tá faltando? Aquela ali é quem? Ô mestre Rayane, a senhora pode trazer uma para mim aí? Eu não peguei não. Você pode colocar de pé, por favor? Apaga a luz para mim aí. É você, Jéssica? Por favor, minha filha. A pastora Júlia, ela vai cantar essa canção de novo, que eu combinei um negócio com ela em casa e ela fez diferente, Gleice. E ela é uma filha obediente, tia Cida. Amém? Eu gostaria que você pegasse aí o elemento pão. Eu gostaria que você pegasse aí o cálice. Ó, como paternidade ministerial dessa casa, eu estou dando autorização para que todos aqueles que aqui estão possam participar da comunhão da ceia. Ceia não é ato religioso, ceia é comunhão do corpo de Cristo. Obrigado, minha filha. Todo mundo aí pegou? Eu quero orar pelo elemento pão primeiro. Eu não sou de fazer isso não, mas eu estou sentindo um desejo. Hoje nós vamos trocar uns cálices aí. Esse negócio de eu quero ser perdoado, mas não aprendi a perdoar ninguém. A Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Mas não perdoar também, pastora Dani, é imperdoável. Não adianta, evangelista Fernando, às vezes eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Pastor Will, não perdoar. Jesus disse: se não perdoares os homens aos seus pecados, o vosso Pai não vos perdoa. Não perdoar é imperdoável. Depois procura os terapeutas aí. O que tem de crente fisicamente, emocionalmente doente, abatido, não está no gibi. Mas sabe o que é isso? Às vezes, Lu, é porque também não come um mocotó, não come um bucho, um pé de porco, uma garganta. Mas ele não perdoa ninguém. Ele não consegue amar ninguém. Ei, não permita que ser humano algum na face dessa terra ocupe o lugar que pertence a Deus na sua vida. Só assim você não vai dar moral para ninguém ferir você. Ah, eu já fui ferido. Então libere o perdão, para que você não se torne um ressentido e permita que quem te feriu te fira de novo. Pega o elemento pão aí. Amigo Espírito Santo, essa noite é uma boa noite para nós nos conectarmos em aliança, em unidade, em unicidade. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Ah, Senhor, que bom que a palavra não diz que o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo foram sarados. Todos foram sarados. A prostituta foi sarada, o homossexual foi sarado, o maconheiro, o cachaceiro, a lésbica. Meu Deus, todos tiveram o mesmo privilégio de serem comprados pelo teu sangue, Jesus. E a tua Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é um pecador, porque está mentindo. Então, Jesus, por favor, quebra o nosso orgulho nessa noite. Leva-nos novamente ao lugar de intimidade e comunhão. E que através desse pão que representa o teu corpo, nós possamos encontrar, ó Deus, a cura moral, a cura almática, a cura familiar, a cura conjugal, a cura sentimental, a cura financeira, a cura profissional. Meu Deus, tudo que é terreno, eu profetizo que haverá um nível de cura poderoso, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, em
fome, eu vou mastigar esse pão aqui, mas moendo a sua carne. Eu vou mastigar esse pão com toda a força dos meus dentes, porque pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. E eu acredito que isso aqui é apenas um ato simbólico. Você que crê nessa palavra, coma do pão, por favor. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro. Na trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como lobo. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne. Fique à vontade, Espírito Santo. Da comunhão, do beber do vinho ao partilhar do pão. Sabe, querido, você tem em suas mãos ainda o cálice. Esse cálice, Jesus diz que representa a nova aliança. Aquilo que é novo é atualizado, é refrigerado, é revigorado, é restaurado. E aquilo que é novo vem abolir, vem extinguir, vem substituir aquilo que é velho. Eu acredito que hoje você possa até não ser quem você gostaria de ser, mas eu garanto que quem você era, você já não é mais. Muita coisa mudou. Então permita-se ser tudo aquilo que Deus estabeleceu para que você seja. Eu vou falar terapeuticamente dizendo: a nossa geração gosta muito de comparar-se uns com os outros. A comparação é a mãe da ingratidão. Porque quando você baseia a sua vida comparando-se aos outros, você automaticamente começa a esquecer da onde você veio, a sua origem, a sua história, a sua família, e passa a invalidar a pessoa que Deus te criou para ser. Você é único, você é exclusivo. Eu gostaria verdadeiramente, se você sentir o desejo de renovar a sua aliança com alguém, você pode, por favor, troca seu cálice, fica à vontade. Fala para essa pessoa: olha, eu tenho uma aliança contigo. Fala para ele: olha, nós iremos caminhar juntos. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito no poder da unicidade.
Eu gostaria de trocar com todo mundo, mas profeticamente eu estou aqui, eu estou trocando meu cálice contigo. Se algum dia eu te feri, eu te magoei, eu te entristeci, me perdoa. Se talvez eu te dei alguma bronca, eu fui duro com você, é só você se posicionar para não levar outra bronca, porque se eu tiver que dar, eu vou dar de novo também. É assim que funciona. Mas eu amo vocês. Então, se você já trocou, eu quero convidar você agora a beber desse suco que representa o sangue que renova, o sangue que refrigera, o sangue que purifica, o sangue que faz nova todas as coisas. Pode beber do cálice, querido. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Tu és bem-vindo, Espírito Me achei Santo. melhor que o outro, sem perceber a trave que estava Tu és no bem-vindo, meu Espírito olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Aleluia! Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. Amigo Espírito Santo, nós te desejamos. Tu és bem-vindo. Nós declaramos que nessa noite nós almejamos ouvir a tua voz. Fala conosco, pois nós temos fome e sede da tua palavra. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Quem pode declarar isso? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Nós estamos ministrando uma série, não senta agora não, calma aí, cujo tema dela é o som da voz. Semana passada eu falava que o som é na verdade a reverberação emitida através de instrumentos, da palavra, mas a voz, ela é
a manifestação verbal da palavra. E semana passada eu falava do som das muitas águas. Mas hoje nós vamos falar da voz da tentação. E tem uma canção que... Cadê a pastora Júlia? Eu pedi para descer, mas eu me arrependi. Por favor. Cadê a pastora Lília, pastor Tiago, pastora Dani? Sobe aí, me perdoa. Segura aí, maestro. Tem uma canção para mim que ela é poderosa. Eu acho que ela se encaixa nessa palavra. Ninguém é super-homem. Não leve em teus ombros além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, ele conhece a força o Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você Deixar a cruz. sem ela ele sabe que você Negou Jesus. o peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, ele conhece a força E a fraqueza do Calvário declarou com o sangue de Jesus. Aleluia! Para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa. Senta aí, querido. Pra você. Respira fundo. Eu acho que essa canção ela se enquadra com a nossa realidade hoje. Deixa só o maestro Marquinhos, traz uma água para ele aí. Não despreze a sua cruz,
ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço do equilíbrio para você. Hoje você não entende as pegadas. Eu quero profetizar que a glória que há de vir, incomparavelmente, o seu milagre é algo inevitável. O impossível será algo inevitável na sua vida. Porém, não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Hoje é um bom dia para você parar de chorar, de se lamentar e chorar de alegria. Mas eu quero, Barata, hoje falar a respeito da voz, Fabinho, da tentação. E gente, tentação, o que é tentação? Tentação é aquela atração impulsiva, intensiva por algo, Marquinhos, que é proibido. Eu não vou nem perguntar a quem já, meu irmão, todo mundo. Tentação é uma atração impulsiva, intensa, por algo que é proibido. E tem um jargão aí que a galera diz que aquilo que é proibido é mais gostoso e não sei o que. Cuidado, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço do equilíbrio para você renunciar. Mas olha só, o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz assim, presta bem atenção. Talvez você assim, apóstolo, há 11 anos você fala isso, mas tem algo novo aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, olha, presta bem atenção nisso aqui. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto, comeu e também o deu ao seu marido que estava com, e ele comeu. Amigo, Espírito Santo, abra o intelecto celestial das nossas vidas. Que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis a captar a tua voz. Amigo Espírito Santo, nós rejeitamos, repreendemos toda e qualquer distração que venha para impedir de nós sermos alcançados pela tua voz. Porque essa noite nós aprenderemos sobre a voz da tentação. E pedimos, ó Deus, fala conosco de maneira audível, através do teu Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Gente, Deus ele criou todas as coisas para que o homem pudesse usufruir, desfrutar e governar.
Mas presta bem atenção, hoje nós vamos falar, pastor Diego, da voz da tentação. Eu já expliquei que a tentação, ela é um desejo, uma atração intensa, impulsiva, por algo que é proibido. Interessante que às vezes a gente confunde tentação com cobiça. A cobiça também é algo, é um desejo intenso, mas de possuir algo que não nos pertence. Mas eu quero que você entenda. Um diálogo acontece aqui no livro de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver exatamente o que eu falei domingo passado. Quem estava aqui, eu falei sobre os ruídos que acontecem na comunicação. Ruído é tudo aquilo que interfere a comunicação entre o transmissor e o receptor. Eu falei sobre o ruído físico, sobre o ruído fisiológico, sobre o ruído psicológico, sobre o ruído semântico. Só para que possamos dar uma recapitulada, o físico é todo aquele barulho externo que muitas das vezes nos atrapalha um pouco. Eu estava aqui, na hora que eu cheguei, eu pedi o Betinho para vir aqui, o pastor Aquino, porque eu estava sentindo um rame aqui nesse retorno. E o louvor dos meninos, embora estava audível, mas esse rame estava me atrapalhando. Isso é um ruído físico. Interessante que quando o Dani estava orando, Dani, eu senti aquela cólica intestinal. Eu tive que correr para ir no banheiro, aí alguém veio me abraçar, eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro, estou nervoso. Há 31 anos no ministério pregando, falando, gente, na moral, eu ainda sinto aquela cólica, aquela dorzinha de barriga. Se você não sente, querido, então você precisa rever o seu chamado. Ainda bem que foi, como é que fala? Alarme falso, Vinícius, meu profeta. Cheguei no banheiro correndo, mas quando eu cheguei, o pastor Rafael estava saindo, o pastor Felipe também. O ambiente não estava legal, eu já falei, pô, eu não fui o primeiro, eu vou até voltar, mano. Mas não estava com vontade de fazer nada não, né, Felipe? Nós só estávamos trocando ideia, né? O negócio estava como? Eu falei, opa, o pastor Rafael. Isso é o quê? Isso é um ruído fisiológico. Às vezes você está sentado aí, o pregador, o ministro está falando, e você está com uma cólica menstrual, uma dor de cabeça, um negócio. Mas tem também o ruído psicológico. O que é o ruído psicológico? É de repente você está aqui agora, Deus quer falar contigo, você está pensando no boleto que tem que pagar amanhã. De repente você está pensando na frase que a sua mulher usou quando estava vindo para cá em casa, a gente conversa, porque você está ligado naquela situação. Pô, isso aí acaba com o psicológico de qualquer homem, irmão. Não é não? Olha os homens aí, ó. Posso ouvir um amém dos homens? Isso é um ruído psicológico. Isaac, prepare-se, sua hora vai chegar. Mas olha só, mas tem também o ruído semântico. E para mim, Jennifer e Natália, é um dos ruídos mais perigosos. É quando a gente ouve um assunto, um determinado assunto, pela primeira vez. Homens, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Se valer um like, tranquilamente, fala um amém só, tá? Para poder, as mulheres não ficar muito... Não é nada, não é machismo não, tá? É porque é verdade, é o que a gente vive. Vocês aí que vão casar em nome de Jesus viverão também. Emanuel, eu te amo. É uma honra, você é filho dessa casa. Mas presta bem atenção. Eu sabia, Vitinho, estava faltando alguém. Vem cá que eu vou falar no seu ouvido. Rápido. Se bem que eu pedi a Samuel para... Pode ficar tranquilo que eu não vou me perder na mensagem, não. É um negócio sério aqui. Você é bravo. Você é melhor que eu. Então o semântico é quando você ouve aquele assunto pela primeira vez e aí você absorve aquele assunto. De repente, homem, olha só. Você... Eu vou usar o termo discutir, mas assim, conversando tranquilamente, sem DR, com a sua esposa. E aquele momento passou, Bruno. E daqui a 10, 15 minutos ela volta na mesma conversa. Aí você almoça, aí quando você levanta, ela vai e fala o mesmo assunto de novo. Aí você vai dar aquela barrigada após o almoço. Quando você sai do banheiro relaxado, ela fala um negócio de novo. Aí você fala assim, eu vou tirar um cochilo. Ela deita do seu lado falando, o que é isso? É um ruído semântico, porque a sua mente bloqueia. Mas elas precisam tocar no mesmo assunto 15, 20, 30, 40 vezes.
Amém, homens? E o que o ruído semântico provoca? Ele provoca um bloqueio. Por quê, Iomar? Porque quando a gente ouve um determinado assunto por várias vezes, você já não quer ouvir mais. Fica chato. Esse é o pior nível. Então são ruídos que interferem a locução. Mas agora, a Bíblia diz que aqui entra um ruído entre a comunicação do Criador com a criatura. Mas eu não me refiro à mulher. Por favor, Vitor, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Eu vou fazer uma pergunta a Barroso. Barroso, os meninos morrem de inveja quando eu falo que para mim você é um dos filhos mais bonitos, que mais parece comigo. Eles me procuram no dia seguinte para falar de você, Barroso. Semana passada eu não abracei você aqui, não beijei, orei com você, Priscila. Eles assim, você estava fazendo carinho em Barroso? Depois você pode me procurar que eu vou te dar nomes. É gente que todo dia fala com você, é invejoso, Barroso. Ei, Barroso, mas presta atenção nisso aqui, porque é uma pergunta a nível de Enem Gospel. Eu duvido, Marquinhos, que não seja algo fácil. Olha só, a Bíblia diz que Deus cria o homem, coloca o homem no ambiente que criou, e agora a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem ao homem. O Senhor... Vitinho, bota, é o 15, por favor, vou ler o 15 e o 16. O 15 e o 16, isso. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Gente, aqui eu já começo a desmistificar algumas coisas. Porque tem muita gente que acha que o Éden era o jardim. Geograficamente não existe o Éden. Eu estive em Israel, eu pisei naquela terra. O Éden não é um lugar geográfico. O Éden é um ambiente espiritual. Então, não existe... Deixa eu ver alguma criança aqui. Pedrinho, você acredita em Papai Noel? Papai Noel não, até que enfim, porque eu vou dizer para você, Papai Noel não existe. Existe, papai e vovô, papai e vovó, papai e mamãe. Eu quando tinha sua idade, eu ficava revoltado, Pedrinho, que às vezes eu botava a meia pendurada na janela e nunca... Tira a mão do cabelo do menino, depois você penteia. Ele não reclamou e nunca apareceu um presente ali. Aí que eu fui descobrir que a minha avó não tinha dinheiro para me dar presente. Você sabia que não existe coelhinho da Páscoa? Sabia? O coelhão lá, barata. Existe o baratão da Páscoa. Existe o Benjamin da Páscoa. O Betão da... Nós é que somos o coelhão, não é? Sabia, Jota, que não existe coelhinho da Páscoa? Carinha de frustrada, hein? A coelhona aí, Por que eu estou falando isso? Porque assim como não existe Papai Noel, não existe coelhinho da Páscoa, o Éden nunca foi um jardim físico, geográfico, mas sim um ambiente. Então agora a Bíblia diz que Deus tomou um homem e pôs no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Interessante, e eu quero chamar sua atenção para isso agora. Se Deus fez um jardim no Éden, por que será que Deus, beleza, cultivar é você trabalhar para que cresça, mas agora por que guardar? Por que cuidar? Por que proteger? Você já parou para pensar nisso? Se não tinha mais ninguém além do ser humano, do Adão ali, Bruno, qual seria a necessidade então de alguém para guardar? Gente, presta bem atenção. Reflete nisso. Não havia ninguém além de Adão ali. Havia? Só reflita. Não havia. Mas qual a necessidade então de Deus falar assim: olha, Adão, é necessário que você guarde esse ambiente. Aí é que vem o negócio. Por quê?
Porque Deus sabia que havia um ser celestial chamado Satanás, que representava um risco iminente naquele momento. Para quem não sabe, Satanás tem o significado de adversário, aquele que é contrário, aquele que é oposto, aquele é rival. Mas outrora, a pronúncia depois você vem na aula de hebraico com o mestre Davidson aí, é Elel Ben Shahar, filho da luz, filho da alva, filho da honra. Sabe, Vitinho, apenas para conhecimento, Isaías capítulo 14, versículo 12, a Bíblia fala de Ben Shahar. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. O 13, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Termina com 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei como o... Aqui, a Bíblia está dizendo o que levou Ben Shahar, que na verdade era o filho da honra, o filho da alva, o filho da luz, a ser deposto da sua posição. Vitinho, Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Ezequiel 28, 11. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Aqui Deus está descrevendo Lúcifer, Ben Shahar. Você era, olha o tempo, olha a conjugação verbal. Você era o quê? O modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras, só toma cuidado para ele não cair, Carol. Mas pode deixar ele, só tomar cuidado para ele não cair. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ô Vitinho, eu não vou falar o nome desse monte de pedra não, que vai dar ruim. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim. Pronto, só para nós entendermos. Porque eu já vi muita gente falar que Lúcifer era o regente da adoração, que Lúcifer abria as asas e notas musicais. Não. Lúcifer, ele não era, ele é um querubim, só que agora caído. Foi deposto. Por quê? Por causa de orgulho, de soberba, de vaidade, de cobiça. O que eu falei? Exatamente, ele queria tomar um lugar que não o pertencia. Quem teve aqui no seminário de servos ontem, dos servos? Quantos foram abençoados? Pode dizer amém aí. Foi uma bênção, né? E ontem eu falei, é muito perigoso quando nós queremos obter algo que alguém já obteve, sem sequer sabermos o preço que foi pago por aquilo que obtido foi e o nível da renúncia que foi renunciado para que pudesse obter aquela conquista. Então agora Lúcifer, o Ben Shahar, o filho da alva, da alvorada, o orgulho, a vaidade, a presunção, a prepotência, fez com que ele perdesse um lugar o qual Deus o havia colocado. Então agora eu quero começar a conectar algumas coisas aqui. Você lembra que esse Lúcifer aqui,
ele habitava no Éden, mas é um Éden diferente. Era um Éden composto com todas aquelas pedras preciosas. Mas agora ele perdeu o direito de estar ali, porque ele falou assim: quer saber, irmão, eu vou sentar acima do trono dele, e eu me tornarei semelhante a ele. Olha, isso é perigosíssimo. É perigosíssimo, cuidado com isso. Mas agora, a Bíblia diz que por esse ato, por esse posicionamento, Deus falou: cara, não tem como você ficar aqui. E a Bíblia diz, nós lemos em Isaías, que Deus o expulsou. Deus o depôs daquele lugar que ele mesmo havia colocado. E ele foi precipitado para onde? Para a terra. Só que algo me chama a atenção. Por quê? Porque agora lá em Gênesis capítulo 2, pode voltar lá, Vitinho. Quando Deus forma o homem, ou o ser humano do pó da terra, é porque às vezes, gente, Vitinho, bota na versão Almeida para mim, porque essa versão NVI é uma versão que eu estou usando ali, mas é meio complicado. Deixa eu falar uma coisa para você. Bota o versículo 1 aí, do capítulo, isso. A Bíblia diz que Deus criou o céu, a terra e todo o seu exército. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem, homem na verdade é ser semelhante ao Espírito. E agora o capítulo 2, versículo 1 começa dizendo assim: assim pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E eu digo para o pessoal o seguinte: tem muita gente que acha que esse homem que Deus criou foi o Adão. Não, Adão não é homem, Adão é ser humano. Por quê? Porque ele é feito da matéria humus. Lembra que a terra era sem forma e vazia? Sim ou não? A terra era sem forma e vazia. Aí Deus fala assim: façamos. E aí a Bíblia diz assim: formou o ser humano. Por quê? Porque ele era do pó da terra. E agora a Bíblia diz que ele se torna um ser. Por quê? Porque Deus sopra. Soprar, mudar de lugar ou deslocar. Ou seja, Deus pega o espírito que nele habitava e coloca dentro do homem que ele formou. Mas aqui vem dizendo que Deus concluiu os céus, a terra e todo o seu. Então você consegue entender que não é Adão. Adão não é um exército. Só um engenheiro do Havaí que dizia que nós somos um exército de um homem só. Quem tem mais de 40 aí sabe. Aqui Deus está formando os anjos. Está falando dos anjos, porque aí lá na frente. Agora pula lá, Vitinho, para o 15 de novo, só para você entender isso. Porque agora a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Você consegue entender isso? Agora o jardim físico, o homem precisava fazer com que crescesse, florescesse, mas também ele precisava proteger. Mas por quê? E interessante que a mesma função, Bruno, que Lúcifer tinha. E por isso que eu disse que quando Deus deu um direcionamento ao homem para cultivar e guardar, é porque Deus sabia que havia um risco iminente de que algo acontecesse. Antes que acontecesse, Deus já estava preparando o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um tempo atrás, pregando nessa igreja, eu disse que todas as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, Deus já preparou os recursos para que saiamos vitoriosos dela. Eu disse isso aqui, não sei em que momento, mas eu falei pregando aqui. Agora, a Bíblia diz que Deus se antecipa e fala assim: olha, Adão, o necessário é que você guarde. E aí, a gente pulou lá para o livro de Gênesis capítulo 3, já tendo a conversa entre Satanás, que incorporou na serpente, e a mulher, que veio depois. Somente depois de receber a ordem do Senhor, Deus havia falado diretamente com Adão. Interessante que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Lembra que eu falei semana passada?
Cuidado com as vozes as quais nós estamos ouvindo. Agora, no ambiente mais perfeito, no lugar, Patrick, extraordinariamente abençoado. A Bíblia diz que estava a mulher ao lado do seu marido, e a serpente, possuída pelo Satanás, vai até a mulher e começa a questioná-la. Você consegue entender que agora, de maneira sutil, a artimanha do diabo não foi chegar e simplesmente entregar à mulher o fruto. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele vai até a mulher e começa a argumentar a palavra que Deus havia liberado. O que eu quero que você entenda: a tentação, embora seja um desejo intenso de obter algo, ela começa de maneira sutil, com vozes contrárias à vontade de Deus para a sua vida. Interessante que a tentação, ela é tão sutil, que quando um homem e uma mulher chega ao ponto de pecar, com certeza é como se fosse uma gestação. O pecado não é assim de uma hora para outra. Os riscos são avaliados, as atitudes são pensadas. Aí, Enéas, você está achando que eu nunca pequei na minha vida? Só eu que pequei aqui, gente? Ô glória, vocês já podem ir para o céu então, hein? Aleluia. Eu vejo um exército de anjos subindo, hein? Mas por favor, vai um de cada vez. Como é que faz velório de todo mundo assim? Você não, mulher, você fica comigo, hein? Você fica comigo. Não pode. O povo aí é muito santo, Dani. Mas olha só, Vitinho, você pode botar no capítulo 2 lá para mim? Porque tem uma hora que Deus fala assim para o homem: olha, você, versículo 16, o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora, Vitor, volta lá na versão NVI. Volta na versão NVI. Porque eu quero chamar sua atenção para cá, ó. Coma livremente qualquer. Pastor Felipe, eu agora estou debruçado sobre classe gramatical. Olha os professores aí. Qualquer é um pronominal indefinido, que aponta para algo ou alguém. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, Adão, você pode escolher. É uma gama infinita de alimento para você. Qualquer árvore do jardim. Versículo 16, 17. Mas... interessante que na minha Bíblia, Renata, tem uma vírgula. Ali, Natália, tem um ponto. Ó, você pode comer qualquer, Shirlene. Ou seja, um pronominal indefinido. Você escolhe. Mas no versículo seguinte começa assim: mais. O que é esse mais? É uma conjunção que aponta para a oposição de algo que foi falado antes. Tipo assim, a mãe falou assim: você quer ir? Você pode ir, mas... aí os homens do futebol aí: ah, você quer ir na pelada? Pode ir, mas... ainda bem que eu não jogo futebol, eu sou surfista. Mas também passo por isso. Esse mais indica uma oposição ou uma rejeição àquilo que foi falado. Porque Deus falou assim: olha, Adão, você pode comer qualquer. Mas olha só, tem uma. E se você comer dela, certamente você vai morrer. Vocês conseguiram entender isso? Então Deus está verbalizando para Adão. Só que agora algo me chama a atenção. Por quê? Porque a serpente vai lá de novo no capítulo 3, Vitor, e ele induz, ele incita a mulher a refletir. E tipo assim: que isso, mulher? Com tanta coisa que tem aí, ele diz que você não pode comer nem tocar aquela lá. Ah, ele sabe. Você que tem lá e fala assim: não, Deus sabe. Cuidado.
Que essa frase, esse jargão vem aqui, ó. Que tem crente que gosta de dar desculpa, e a desculpa dele é baseado numa frase: Deus sabe. Não, Deus sabe. Pastor, você não, Deus sabe. Não, porque não, Deus sabe. Deus sabe que ó, quem criou Deus sabe foi o cabrunco do Satanás, hein? Deus sabe que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Tem gente que só sabe dar desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ele é desculpeiro. Não sei nem se existe isso. Mas agora, a mulher, ela dá uma resposta, talvez baseada não num conhecimento revelado, mas num conhecimento comunicado. Dada, por favor, meu amor, vamos dar um passeio? Vem. 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 Eu tenho tanto para lhe falar. Eu sou Adão, você é Eva, tá? Minha pequena Eva. Aqui é o nosso jardim. Imagina, Adão, o cara que Deus, presta atenção, o cara que Deus colocou para governar tudo. Entendeu? Deus entregou o governo para quem? Adão. Não, fala alto, só eu ouvi, não viu não? Deus entregou o governo para quem? Para Adão. Quem é Adão? Aqui você. E lá em casa? Também. Oh, você não vai fazer isso na frente da igreja, né? Né? Também. Então que fique bem entendido isso, tá bom? Olha o exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos. A Bíblia diz que os dois estavam andando junto. É junto? Por favor, anda minha destra. Minha destra. Porque eu sou canhoto, se eu tiver que bater aqui, eu sou mais rápido. Eu fico imaginando Adão passeando com Eva. Só que eu acho que Adão, ele não entendeu o que ele deveria fazer. Ele deveria olhar para Eva e falar assim: Eva, Eva, por favor, não me olha assim não. Eva, você está vendo todo esse pomar aqui, Eva? Tá vendo? Tá vendo ou não? Sim. Você pode comer o que você quiser. Não, isso eu estou conjecturando, tá, gente? Maridos, aprendam. Eva, tá vendo esse pomar? Sim ou não? Sim. Você pode comer o que você quiser. Aí agora, fica aqui, tá, Eva? Não, fica aí. Vem comigo. Você já parou para pensar? Se de repente Adão teve esse momento de diálogo com Eva, isso é profético, né? Sabe por quê? Porque quantas vezes na minha vida eu errei porque nós não dialogamos? Sim ou não? Esses dias eu falei o que para você? Eu posso não ser um marido perfeito, mas eu vou fazer de você, além da princesa que eu já faço, a mulher mais feliz do mundo, não foi? Sim ou não? Sim. Não, vai. Vai direito. Mas se eu tivesse escutado mais a Dani, eu teria errado menos. Se nós conversássemos mais, nós teríamos tido menos problemas. A falta de comunicação na minha casa quase destruiu o meu casamento em 2023. Foi por um fio de cabelo da minha cabeça. Ó, não é todo mundo pode rir de mim não, hein? E cuidado. Ouviu, né, Vitor? Mas eu fico imaginando que Adão não teve esse diálogo, Ricardo, com a mulher lá no jardim, que ele recebeu a ordem para cultivar, para fazer crescer e para guardar. Talvez se ele tivesse falado assim: ó Eva, você está vendo aqui, ó, você pode comer o que você quiser, você está vendo? Pode comer, cai para dentro, mas você está vendo aquela lá? Se você botar a mão lá, você não vai mastigar a carne de uma vaca, de uma galinha, de um porco nesse lugar. Porque se ele tivesse sido macho naquela hora, porque o macho, ele é grosseiro, o macho ele é bruto, o macho ele é irracional. Não gosta não? Por isso que eu sou homem, eu não sou macho. O homem ele pensa, ele reflete, e por pensar e refletir, o homem não quer guerra com ninguém, ele quer ter paz, ele não quer razão. Olha aí, ó, virou quase um culto de casal, hein? Mas Dani, talvez por não se comunicar, quando a mulher estava naquele ambiente, a serpente veio
E olha que a mulher não estava sozinha, porque o versículo 6 do capítulo 3 nos prova que ela comeu e deu ao marido que estava com ela. Aí eu fico imaginando até que ponto nós homens temos negligenciado o cuidado com aquilo que Deus nos deu, porque estamos distraídos com outras coisas. Mas agora a Bíblia diz que ele estava aqui, a mulher do lado. A Bíblia diz que a serpente começou a conversar com a mulher, e a mulher deu uma resposta. Não, Deus diz que a gente não pode comer e nem tocar. Ela não deu uma resposta baseada num conhecimento revelado, a intimidade dela com Deus. Ela deu talvez naquilo que ela ouviu o marido falar. Mas agora o marido, ele foi omisso, ele foi frouxo, ele foi fraco. Por quê? Porque Deus havia avisado: olha, você precisa cultivar, mas também guardar. Por quê? Porque certamente Deus já o estava prevenindo para algo que porventura poderia vir. Na moral, gente, com muito carinho, com muito respeito, pô, eu estou cansado de ver homem às vezes vir aí reclamar, falar da mulher, mas é sempre a mesma ladainha, ele mesmo não se posiciona. O homem da sua casa é você, irmão. Quem é que dorme de baby doll nessa casa? E pior, o miserável ainda vem e fala: pô, pelo amor de Deus, rapaz. Muita coisa tem acontecido na casa dos homens de Deus, nos crentes, por falta de posicionamento. Você não tem que ser macho não, você tem que ser homem. Agora, a Bíblia diz que o diabo, ele veio na mente da mulher e distorceu a palavra que Deus havia dado. Ei, que nada ele sabe. Gente, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela deu uma olhadinha. Eu agora sou a serpente. Ué, a serpente vai lá, não podia falar por quê? Serpente sou eu, pô. Tá vendo? A bicha gosta de brigar até com a serpente. Olha, tô falando, não, deixa o Will quieto, pô. Tá vendo, Will? Não vou te chamar, Will. Não vou te chamar. Quem falou pra chamar o Will? Vem cá, Rosenildo. Vem cá. Vem aqui. Ah, eu vou chamar sua mulher lá na cantina, hein? Olha pra mim. Agora a serpente começa a provocar a mulher. A serpente começa a incitar. De que maneira, Ju? Colocando em questão, em dúvida, a palavra que Deus havia liberado. Você consegue entender, Milena, que não foi aquilo que ele fez, aquilo que ele deu, mas ao questionamento, a dúvida que ele trouxe à mente da mulher, tipo assim: poxa, por que será mesmo então que Deus falou que eu posso comer tudo, mas menos aquela? Você já prestou atenção que a tentação, a cobiça, ela te faz perder o foco daquilo de bom que Deus colocou na sua mão e te faz olhar somente para aquilo que não é para você olhar. A tentação, ela rouba de você o propósito. Mas olha só, graças a Deus que é a tentação. Por quê? Porque a tentação não é pecado. Pecado é quando você responde a ela. E eu tenho moral para falar, porque eu já pequei, eu já errei, mas eu me corrigi, me arrependi, me posicionei. Eu estou careca de saber. E eu não estou falando de quando era do tráfico, não, já crente. Fala, mulher, você tinha um cara dentro de casa com pregava de terno e gravata, não era o bichão, não é não? Hã? E a sorte sua, que naquela época você ficava na moralzinha, que você, ô irmão, ela é sábia. Mas olha só, Eva, a primeira olhadinha que ela deu, a árvore parecia boa. A segunda olhadinha, Marquinhos, agradável. A terceira e fatal, pastor Rezenildo, desejável. A primeira vez que olhou é boa. O que é bom? É a qualidade daquilo que é legal. Era boa, é legal. Só que de repente ela olhou de novo e aquilo que apenas era legal
se tornou agradável. O que é agradável? É aquilo que dá prazer. Só que pela última vez, porque a Bíblia diz que ela olhou, a árvore se tornou boa, agradável e por último, pastora Priscila, desejável. Ou seja, ela passou a querer muito. E foi exatamente aí, quando ela desejou muito, que o diabo falou: agora você entendeu, né? Então come. Mais uma vez um problema seríssimo, que além da mulher comer, ela deu ao marido que com ela estava. Gente, lendo esse texto a gente aprende algumas coisas, mas Vitinho, olha só que interessante, ó. Deixa eu só ver na minha Bíblia aqui. Soprava a brisa, onde é que está aí, Vitinho? Escrito que é desejável. Tá, versículo 6 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, Eva, vem para perto de mim. Venha para perto de mim. Mas sem muito contato. A árvore era boa para alimento, a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria. Agora, eu orando ao Senhor, fui buscar. Vitinho, bota para mim, 1 João capítulo 2. Eu anotei, aqui Daniel, como é que eu anotei tudo na minha Bíblia? Vem cá. Olha o meu esboço. Estou falando nada que está aqui, né? Mas olha aqui. Está vendo aqui? Você que gosta de ver o que eu vou falar? Então vem comigo. 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, presta bem atenção. Lá em Gênesis, a Bíblia já está dizendo, agora 1 João capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz assim, pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância não provém do Pai, mas do mundo. O que a Bíblia está dizendo? Que existem níveis de tentação. A dos olhos, a da carne e a da vida. Primeiro ela olhou, ela viu que era bom. Segunda ela olhou, ela viu que era agradável. E terceira ela olhou e falou assim, é desejável. Então se nós analisarmos aqui o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que existem níveis de tentação. Mas quer ver uma coisa? Mateus capítulo 4, versículo 1. Por favor, Eva. E por sinal a senhora hoje está muito bonita. Está querendo me dar a mão? Está chegando aqui já, vai, irmãozinha. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, a Bíblia diz que ele é o tentador, aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Vai, Vitinho. Jesus respondeu, blá, 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 versículo 5, Vitinho. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, bababá, bababá, babá. Agora versículo próximo. Jesus respondeu, vai, o próximo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, versículo 9, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe disse, retira-te daqui. Você consegue entender que Jesus passou também por 3 níveis? Interessante que todas as vezes, Dani, que Satanás, o mesmo, ele continua sendo o mesmo, ele usa as mesmas estratégias. A primeira coisa que ele faz é colocar em descredibilidade a identidade de homens e mulheres escolhidas por Deus. Aí, você é filho mesmo? Quero ver então. Você já viu que quando você erra, você está em qualquer ambiente, você dá uma vacilada, a primeira coisa fala assim, e você não é crente? É assim ou não é? Ô raça ruim, profeta. E o pior, que nós crentes fazemos a mesma coisa.
O irmão deu uma vacilada e falou assim: é crente. Amém ou não amém? Achei que era só eu. Ei, agora a Bíblia, eu só estou mostrando para mim e para você, que a Bíblia mostra para mim e para você que tem solução. Por quê? Porque em tudo Jesus também foi tentado, mas em nada se permitiu cair. Em todos os níveis que ele foi tentado, ele usou a palavra para provar que o que está escrito é o que vai prevalecer. Mas agora, queridos, presta bem atenção. Deixa eu achar outra referência que eu anotei aqui que eu não estou achando. É porque 1 Timóteo, vai, bota aí para mim, Vitinho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Porque a Bíblia diz, sabe o que, Dani? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Vitinho. Versículo 14. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo aqui, chega para perto de mim, por favor. Tudo que estava acontecendo aqui, o homem havia sido avisado antes. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que o pecado bate a porta, mas cabe a ti dominá-lo. Porque a Bíblia diz que ninguém sendo tentado diga, por Deus fui tentado. Deus não tenta ninguém. Deus não, Satanás sim. E agora a Bíblia está dizendo, e porque, Dani, há quanto tempo eu leio Gênesis? Perdi as contas. Perdi as contas. Will, há quanto tempo eu leio Gênesis? Chegar para onde? Pô, tô com calor. A princesa é você? Então fica aqui que eu te esquento. É? Não, então fica aí. Quem comeu foi você. Agora a Bíblia diz que essa aqui sim ela foi enganada. Esse aqui não. Sabe por que não? Porque lá no capítulo 16 do livro de Gênesis, capítulo 2, perdão, versículo 16, Deus falou assim, olha, você vai cultivar, mas também vai guardar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus poderia ter dito para Adão o que poderia acontecer, sim ou não? Sim ou não? Olha, Adão, é bom que você guarde aí, porque Satanás vai querer bagunçar a sua casa. Só que Deus também queria ver o nível de intimidade e obediência que Adão havia se comprometido. Então quando Deus fala para você assim, olha, coloca a sua casa em ordem, porque Deus sabe o que está por acontecer, mas aquilo que você precisa fazer, esquece que não tem santo nenhum na face da terra que vai fazer no seu lugar. A responsabilidade da sua casa é sua, a responsabilidade da sua família é sua, a responsabilidade dos seus filhos é sua. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou... Ora sim, filho, mas ora vigiando. Por quê? Porque agora a Bíblia nos dá uma lição aqui, eu já li. Por quê? Porque enquanto Eva ouvia a voz da serpente, os seus pensamentos mudavam de direção, perdiam o foco daquilo que poderia para aquilo que Deus havia proibido. Ei, não dê atenção a vozes que não estão alinhadas com a voz de Deus. Por quê? Porque você corre o risco de perder o foco do seu propósito. Quando você deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de Satanás, você perde o foco, perde a atenção e perde o propósito. O louvor já pode subir devagarzinho. Deixa eu falar um negócio para vocês. A voz é a manifestação verbal da palavra, sim ou não? Se a voz é a tentação e o tentador é o diabo, a boca somos nós, porque a carne que ele usa é a nossa. Posso repetir? Pastor Felipe, anota aí, que isso aí é para vocês. Se a voz é do diabo, porque a voz do tentador, nós estamos falando sobre a voz da tentação, sim ou não? Se a voz é do tentador, o diabo, a boca é a nossa carne. Mas eu quero que você entenda que sem boca não é voz. Eu vou repetir. A voz da tentação, quem é o tentador? Satanás. A voz da tentação é dele, sim ou não? Mas a boca é o desejo da nossa carne. E se não houver boca emprestada, não vai haver voz liberada.
Sabe por que tem voz liberada? Porque tem muita gente emprestando a boca, tem muita gente emprestando o corpo, tem muita gente emprestando a casa, tem muita gente emprestando a família. Então presta bem atenção, se a voz é a manifestação verbal da palavra, só tem palavra se tiver boca falando. Enquanto Eva ouvia Satanás, ela perdia o foco do propósito. Cuidado, as aparências enganam. E olha, a tentação, a voz da tentação, ela vem através dos nossos desejos carnais. Ai, Pedro Afonso, a árvore era boa, depois ela se tornou agradável e depois desejável. Existem níveis. Aí o diabo fala assim, que nada, filho, Deus sabe, vai, é só uma olhadinha aí, vai, só uma olhadinha, vai. Tem um jovem dessa igreja aqui, eu não vou falar o nome dele não. Uma vez eu e Dani fomos viajar. Eu pedi o telefone dele emprestado. Nós estávamos dentro de uma igreja. Eu pedi o telefone emprestado. Quando eu fui ligar dentro da igreja, meu irmão, o que abriu de janela de vídeo pornográfico dentro da igreja, e uns vídeos barulhentos, eu querendo fechar. E Daniel, o que aconteceu? Quando o Daniel chegou, eu nervoso querendo. Ela sabia que o telefone era meu, mas cheio de, só batia pornografia. Quem mexe com isso sabe como é que é, né? Aí ia batendo e nada passou. Um menino com uma vergonha doida, eu acho que ele quebrou o telefone. Certa feita, pastor Ezequiel, estávamos nós numa reunião da Jocur, não foi? Foi? Lembra, pastora Jéssica? Um outro irmão dessa igreja, quando ele botou a mão no telefone, entrou um gemidão. Sabe o que é isso? O diabo querendo distrair homens e mulheres potencializados para roubar a promessa que foi liberada. Eu vou falar uma coisa para vocês, a minha mulher está no altar. No passado, eu traí Dani. Mas sabe como que eu nunca tinha feito isso? Você sabe como que começou? Eu já era pastor, já era crente. Eu já não estava traficando mais, já não estava dando tiro mais em ninguém, mas me distraí, sabe como? Entrando em site pornográfico. É mentira? E eu vou falar uma coisa para você. Você que faz, se arrepende e confessa. Você sabe por quê? Eu não confessei não, Deus revelou para ela. Sabe o quê? Pior do que você pecar é você querer subestimar o poder de Deus. Quando você não confessa, Deus revela. É mentira? Eu tinha dado uma pistola de presente para Dani. Eu levei Dani para morar no condomínio de luxo lá na Nova Holanda, né? Ô, meu irmão, deixa eu dar uma ideia para vocês. Dani, a mãe dela era gerente de banco. Eu era empresário do ramo de ervas finas. Nós nos conhecemos na escola. Ó, Dani, ela... Sabe como que eu conheci essa garota aí? 45, né, Dani? 45, né? Você tava com 14 anos, não foi? Dani tinha 14, eu já tinha 19. Eu sou 6, não, eu tinha 20 anos. Eu sou 6 anos mais velho que você. Ah, pô, você é pedofilia, mas sua mãe deixou, não foi não? Então, sua mãe emancipou, não foi? Nós casamos novinho, né? Sabe como que eu conheci Dani? Dani jogando truco na escola técnica. Eu já tinha me formado, eu era bolsista. Olha só, gente, eu fazia as coisas na escola, eu tocava na orquestra da escola e jogava no time da escola de futebol de salão para poder ter direito a pelo menos lanchar. Era pão com goiabada e suco de caju. Ao mesmo tempo que a goiabada dava uma limpada no intestino, o caju dava uma segurada, né? Aí você ficava como? A goiabada vinha limpando, o caju dava Eu chegava à noite na faculdade e tava cansado. Uma coceira, negócio. Você não sabia. Eu conheci Dani lá. Ela se apaixonou por mim, sabe por quê? Primeira vez, Lu. Eu falei para ela assim, só vou te dar ideia. Eu acabei de sair de uma casa de recuperação, estava preso, moro na rua por enquanto, mas você vai ser a mulher da minha vida. Aí sabe o que ela falou para mim? Você é um negão de tirar o chapéu.
Essa mulher que vocês estão vendo aqui, ó, terminou comigo, Jennifer, 3 vezes o namoro. Eu falei, eu não vou, naquela época era o telefone, era de discar, não tinha celular. Eu falei, não vou atrás dela. Eu fazia cartinha à mão, Renato, eu não fui. Eu estava apaixonadinho. Mas eu era, sabe aquela patricinha que, tipo assim, tem a armaria chuteira, a armaria fuzil? Dani, você falou que o que fez você se apaixonar por mim é aquela... Sua sinceridade. Foi o quê? Eu comprei gato por lebre, foi a sinceridade. Foi a sinceridade. Que depois eu descobri que não tinha. Assim nós nos conhecemos. Mas presta bem atenção. Dani tinha 14 anos, eu tinha 20. Eu engraxava sapato. Eu tinha minha correria. Mas eu falei para ela, você vai ser minha mulher. E a galera falou assim, como é que pode? Os caras aí moram na rua, os caras não sei o quê. Só que Deus já tinha estabelecido um propósito para nós. A Dani tinha dito assim, olha, você é crente, né? Eu falei, sou crente. Alabacanta. Labarai. Ela falou assim, então, eu não sou crente não. Eu falei, pô, novinho, que isso? Vamos fazer o seguinte então. Qual foi o nosso acordo? Tipo Universal, entrevista. Qual foi o nosso acordo? De sair? É. Que eu ia. Não se mete não, você nem é nascida. Chega pra cá. A hora. É a Júlia se metendo. Que ele iria comigo para onde eu fosse no sábado, mas no domingo eu estaria com ele na igreja. Ela gostava de Ivete Sangalo, Netinho, Chiclete com Banana. Eu era, meu irmão, aqueles irmãos do paletó mesmo, do tei, tarababa. Imagina sábado, treleco comendo. Eu já tinha passado por tudo aquilo, nunca gostei, gente. Nunca gostei. Marcava uma pratinha, eu pra ver se ela estava interessada no meu dinheiro ou em mim. Eu levei ela para morar na comunidade da Nova Holanda e falei, ó, vou botar você aqui nessa casa. Comprei tudo no brechó. A casa era como? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Ó, o pé da geladeira era tijolo. Mas eu falei, ó, o bairro é tranquilo, mas... O banheiro não tinha ladrilho e nem... Não, azulejo e nem... Era chão normal, era lodo, era limo. Não, era vermelhão, tinha que encerar. Com limo. E a cama? Era um colchão no chão, bem fininho. Uma porta e uma janela. Exato. O fogão, 2 bocas. Mas eu falei, ó, mulher, para manter sua segurança, eu vou te dar isso aqui. Um dia, saí, fui trabalhar. Cheguei cansado, cadê Dani? Na rua. Na rua, batendo perna. Chegou em casa às 6 e pouca da manhã, dizendo que estava me procurando na rua. Eu estava em casa dormindo, porque eu tive que arrombar a janela e eu acordei com uma pistola engatilhada na minha cabeça. DR aqui? Nós estamos falando de Adão e Eva. A hora, da hora. Vamos. Vocês querem ouvir o resto da história? Então, rapidinho. Nós fomos para um show. E lá no show, por que eu estou falando? Porque, homem, presta bem atenção. É você que tem que guardar a sua casa. É você que tem que guardar a sua família. Quando você entender isso, você vai viver o que Deus tem para você. Quando nós fomos no show, a Dani estava na frente dançando e eu ficava preocupado, porque eu falei, gente, alguém vai me ver aqui. E amanhã no culto, quando eu começar, né? Rabacanto, robará, pau, cafração, varão, estava lá no show, hein? Só que tipo assim, a Dani estava na frente, irmão, mas a Dani dançava aquela beleza. Dani foi bailarina, não. Não era dança profética, não. Não, eu não estou falando isso, não. Era coreografia. Dani já foi destaque de carro alegórico em escola de samba. A Dani estava lá dançando e eu tô aqui, né, durão. Daqui a pouco, irmão, tô vendo um negão só aqui, Eu recebi a unção de Carlinhos de Jesus já dentro aqui, Opa!
Aí não, tinha que defender meu território. O que aconteceu? Desse dia em diante, cara, minha vida desandou, não foi, Dani? Ainda para piorar, ainda levei um tapa na cara, o cara bateu na minha cara achando que tinha batido no meu irmão. Não foi? Aí pronto. Lutador, filho. Sabe o que aconteceu? Estava com a pessoa certa no ambiente errado. A brecha entrou, filho. Pergunta a ela, dali para frente, como é que foi a nossa vida. Estamos aqui, primeiro, porque ela me perdoou, porque ela, sabe também, sabe, que ganhou na loteria. Ela não é boba. Mas eu digo para você que se não fosse o propósito de Deus, para que hoje estivéssemos aqui, e o amor que verdadeiramente existe entre nós, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, hoje não estaríamos aqui. Mas, se eu um dia não tomasse um posicionamento, me arrependesse, voltasse para Jesus, acabou, querido. Sabe por quê? Estava com a pessoa certa, no ambiente errado. Uma distração fez com que eu colocasse quase a minha família inteira nas mãos do diabo. Se você falar assim, né, você é perfeito, não sou não. E pior que eu estou ficando um velho chato. Você é casado comigo? Fala, meu sonho. Mas presta bem atenção. Eu vou terminar te contando uma história. Havia um homem que ele estava passando pela rua e ele viu o diabo chorando no meio-fio. Ele olha para o diabo e fala, ué, diabo, tá chorando, rapaz? O que aconteceu, diabo? Você é o bichão, você está chorando? Ele falou assim, a culpa é dos crentes. E o homem falou assim, mas não estou entendendo, diabo. Ele falou, porque todos os crentes dizem que a culpa é minha, mas quando eu chego,